Será que para ser bruxo ou bruxa tem que ser Wicca? Será que existe alguma diferença entre a bruxaria e a Wicca de fato? Qual caminho seguir? A Wicca ou a bruxaria tradicional? Até o final do vídeo você terá essas perguntas respondidas e terá uma base segura para seguir a sua jornada. Bom, para começar, devo dizer que a Wicca é tanto uma prática, um sistema de magia, como também originalmente dividida em grupos fechados e iniciáticos. E além disso, é considerada também uma religião e está dentro da categoria de bruxaria. Por mais que a magia sempre tenha existido, o fenômeno histórico da bruxaria parece ter tido seu ápice no final da Idade Média, até talvez o início do século XIX, em que as perseguições já diminuíram bastante. A bruxaria, por sua vez, costuma estar dentro da categoria paganismo, que também inclui a religião helênica, nórdica, celta e muito do que não é abraâmico, ou seja, o que não é cristão, islâmico, judaico, etc. Caso você tenha interesse no paganismo como religião, como grupo religioso, recentemente escrevi um livro sobre diversos tipos de paganismo e vou deixar o link na descrição. Na bruxaria existem diversas subdivisões, como a bruxaria natural, a bruxaria tradicional, a própria Wicca, a bruxaria luciferiana ou satânica, hereditária, folclórica, secular. Muito provavelmente, um dia eu ainda faço um vídeo apontando essas diferenças. Mas vamos focar no título do vídeo. Após eu ler o livro Wicca Magical Beginnings, eu passei a compreender melhor as reais origens dessa religião e sistema de magia. Em todas as ordens antigas, como a própria Golden Dawn, a Ordem Rosa Cruz, sempre há pelo menos duas versões da história. A primeira costuma ser mais mística, em que é dito que tal ordem, na realidade, é uma sobrevivência de um culto da antiguidade, geralmente com raízes no Egito, e a outra é uma história mais pé no chão, que é até onde realmente pode se comprovar a origem por meio de vestígios, evidências, cartas, etc. No caso da Wicca, não poderia ser diferente. A história mística terá uma origem em covens de bruxaria que sobreviveram desde tempos longínquos às perseguições da Inquisição. Mas a história documental geralmente nos leva até mais ou menos a década de 50, com a fundação da religião por Gerald Gardner. De acordo com o livro que eu citei, apesar de no início a Wicca se apresentar como uma tradição coesa e talvez ininterrupta, a realidade mostra uma colcha de retalhos de várias tradições. Parte da ritualística de abertura do círculo, que chama pelas 4 torres de vigia, das 4 direções, é retirado diretamente de rituais enoquianos, que tem sua origem com John Dee. Grande parte dos símbolos a serem inscritos nas ferramentas mágicas são das clavículas de Salomão, e outros conceitos podem ter sido até mesmo influenciados pelo Telema de Crowley, já que Gardner e Crowley já tiveram correspondência, tinham um certo contato, e o próprio Gardner era iniciado também em outras ordens esotéricas. O culto em si é pagão e é composto de um deus e uma deusa, que ao menos no início do movimento parecem querer se mostrar como as faces masculina e feminina de todos os deuses que existem. Então, inicialmente, a Wicca possuía majoritariamente uma estrutura hierárquica, com vários grupos, uma estrutura grupal em covens, como a Wicca Gardneriana, Alexandrina, a Saxe Wicca e outras. Mas depois da popularização de práticas para bruxas solitárias, principalmente depois dos livros do Scott Cunningham, tornou-se mais popular a prática solitária e independente da Wicca, mais do que a maneira iniciática,
apesar de ainda ser possível encontrar grupos com suas respectivas iniciações e hierarquias. Já a bruxaria tradicional, com ênfase no tradicional, surge quase como uma resposta à Wicca, em que se preocupa em tentar recriar práticas de bruxaria da era moderna, como o século XVII, XVIII, geralmente sem medo de sujar as mãos com práticas de feitiçaria. A Wicca geralmente se preocupa em seguir a roda do ano, com os famosos sabás como Samhain, Beltane, Lita, etc., em ter contato com os ciclos da natureza e agricultura, de honrar o deus e a deusa, a fazer feitiços apenas que não interfiram no livre-arbítrio dos demais, pois levam a sério o código de conduta, que é semelhante a uma ideia que se costuma ter do karma, do que o que você faz se volta 3 vezes para você. Já os que se declaram como bruxos tradicionais geralmente têm uma visão um pouco menos romantizada da natureza. Não há um enfoque grande nos ciclos de plantio e colheita. A busca maior é pelo poder, pela mudança, obtenção de sabedoria. Enquanto a Wicca nega cultuar o diabo e o considera uma fabricação cristã, o bruxo ou bruxa tradicional aprende os feitiços diretamente com ele, mas ele não é visto da mesma maneira que um cristão enxerga o diabo como sinônimo de Satã e que reina o inferno e que castigará a alma dos pecadores, e sim como um diabo folclórico, um homem de preto, um grande iniciador, um trickster, um professor das bruxas. Por esses motivos, a bruxaria tradicional não busca ser uma religião. Ela se considera uma prática acima de tudo, e podem haver bruxos de várias religiões que praticam essa forma de bruxaria. Muitas vezes, no caso da bruxaria tradicional, a religiosidade é usada de maneira pragmática. Pode ser que em dado momento a bruxa faça um feitiço com uma oração cristã ou um salmo, tal como ocorre no voodoo. Em outro momento, pode pedir ao diabo ou a algum santo ou alguma divindade como Hermes ou Diana. Então, por ser o maior subgrupo pagão até hoje, a Wicca é sem dúvida muito criticada. Nos meios esotéricos, muitas vezes a Wicca é vista como apenas o primeiro passo, o primeiro degrau do caminhante, até ir para algo avançado, seja em âmbitos religiosos ou ocultos. Mas nem sempre isso é verdade. A Wicca ela pode ser mais ou menos profunda de acordo com a dedicação e interesse do praticante. E também não tem problema acabar se descobrindo em outro caminho. Acredito que isso ocorre justamente pela relação entre a enorme quantidade de informação que se tem da Wicca. Então, quando a pessoa começa a se descobrir em interesses ocultos, esotéricos, pagãos, a primeira coisa que ela encontra geralmente é um livro de Wicca. Por isso é considerado por muitos o primeiro passo. Mas a pessoa pode continuar na Wicca também. Outra crítica em relação à Wicca e sobre a vasta quantidade de informação que se tem da Wicca em detrimento de outras abordagens esotéricas e pagãs tem a ver com, por exemplo, suponha que você tem um grande interesse nos deuses celtas, especialmente os gauleses, e resolve procurar sobre um dos mais famosos, Cernunnos. Infelizmente, serão poucas as fontes de pagãos celtas reconstrucionistas sobre esse deus, porque sua figura acabou se misturando ao deus de chifres da Wicca. Então, enquanto o Cernunnos gaulês é um deus que usa calças e sapatos, que está entre os animais como uma ponte entre os mundos, especialmente entre o civilizado e o selvagem, ligado aos mundos subterrâneos e ao comércio, ao procurar imagens desse deus na internet, o vemos muito misturado ao deus Pan, com pernas de bode, a figura folclórica do Erne, o caçador, e o próprio deus da Wicca. Bom,
Além dessas subdivisões entre Wicca e bruxaria tradicional, podemos ter diversos tipos de bruxos e bruxas. Quando é uma bruxaria hereditária, são de famílias de bruxos, em que as práticas e as receitas são passadas pelas gerações. A bruxa natural é aquela que usa de forma predominante a energia das plantas, chás, benzimentos, utilizando principalmente do reino vegetal. Existem até mesmo tradições de bruxaria cristã. Em breve eu farei um vídeo destrinchando essas tradições. Para sintetizar, se o que você busca é uma religião, uma tradição que possa ser praticada tanto de maneira solitária como em grupo, com iniciações, que tenha um amplo material disponível, que te ajude a se alinhar com os ciclos da natureza e honrar na natureza nas diversas formas, especialmente por meio de um culto de um deus e uma deusa, a Wicca é para você. Caso o mais importante para você seja a busca pelo poder e pela prática e a sabedoria que pode advir de um caminho tortuoso para os fortes de coração, caso a independência e soberania pessoal sejam seus mais importantes valores, a bruxaria tradicional é para você. Mas lembre-se, religiosamente e espiritualmente, o mundo é muito mais amplo do que pode aparentar, a primeiro momento. Então existem situações em que a Wicca e a bruxaria tradicional podem se cruzar, e nada impede que o praticante acabe utilizando de alguns conceitos de um e de outro, como acontece frequentemente. Caso você queira aprender mais sobre a Wicca, livros não faltam. Em qualquer livraria, pelo menos uns 5. Recomendo Bruxaria Solitária, Práticas de Wicca para guiar o seu próprio caminho. E no caso da bruxaria tradicional, o material é escasso, ainda mais em português. Mas um livro excelente que foi traduzido e que posso recomendar é Um Guia à Bruxaria Tradicional. Os livros que eu citei no início, esses outros 2 e o que eu escrevi, estão nos links na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui e que abençoados sejam, seja qual tradição escolherem.